Está começando agora mais um Bluecast, podcast da Converses IT Solutions. Eu sou o Pedro, da área de marketing da Converses, e hoje eu estou aqui com o Edgar Zatar, CTO de novos negócios da Converses, e Alexandre Bonatti, VP de engenharia da Fortinet. Bonatti, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Fica à vontade em se apresentar e apresentar um pouco da Fortinet. Bom, legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui participando desse podcast. Bom, meu nome é Alexandre Bonatti. Hoje eu sou responsável pela área de engenharia, né, que é todo o time de pré-vendas, de consultoria, todo mundo, o nosso time bem grande. Hoje nós já estamos aí com mais de 80 SEs, ou seja, é uma estrutura extremamente robusta, justamente porque a gente busca agora a proximidade com o cliente. A gente sabe que cibersegurança não é só produto, não é só tecnologia. Na hora do momento de uma crise, de um problema, a proximidade é estar ali o lado humano. Muito se fala em IA, mas ainda assim o lado humano é algo extremamente importante e relevante. E aí, estamos aí, Fortinet, 25 anos que eu digo respirando cibersegurança. Esse é o nosso core business, só fazemos isso. E vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. Ed, quer contar um pouquinho mais da nossa parceria Converses e Fortinet? Legal, não, tranquilo. Cara, primeiro, antes da parceria, nós somos amigos de longa data da nossa terrinha de Uberlândia, então não podia deixar de fazer o jabá de Uberlândia, né? É então, isso aí. Uberlândia exportando talento, o Vale do Silício brasileiro. Isso é verdade. Eu brinco muito com isso. Mas a nossa parceria com a Fortinet é uma parceria que a gente tem construído a cada dia mais como um pilar forte dentro da estrutura, né? Então, hoje quando a gente fala de parcerias voltadas para a cibersegurança, a Fortinet é uma das principais parcerias que a Converse tem. Então, é um ponto que a gente tem tratado com muito cuidado, né, com muito zelo, porque o que o Bonatti comentou dessa proximidade com os clientes, essa proximidade e levar fabricantes como a Fortinet hoje nos traz confiança, nos traz um cenário de integridade, de responsabilidade, de confiança dentro dos nossos clientes. Então, é um nível de parceria que nós temos hoje com a Fortinet. Perfeito. E Bonatti, muitas empresas hesitam em adotar soluções de nuvem. Como o SaaS de próxima geração da Fortinet, que foi uma novidade, resolve esse dilema e consegue decidir, o cliente consegue decidir melhor. Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de nuvens em geral, SaaS é uma plataforma que é hospedada em nuvem. Quando a gente fala nessa questão de tratativa de dados, até mesmo quando você falou, Edgar, dessa questão de utilização, migração para nuvem, para cloud, isso há 10 anos atrás, existia-se uma preocupação, quem está gerenciando meus dados? Aonde eles estão hospedados? E isso foi resolvido de uma certa forma dentro dos contextos das clouds públicas, ou seja, criando estruturas locais, tendo alguns contratos, mantendo esses dados aqui somente dentro do Brasil. Então, isso aos poucos foram se resolvendo. Mas agora nós temos produtos e soluções de vários fabricantes que também tratam dados, e agora não somente dados, vamos assim dizer, arquivos ou algo, banco de dados, nós estamos falando de dados de rede. Ou seja, todo e qualquer dado trafegado dentro daquela rede. Então, isso traz uma preocupação. De novo, a pergunta sempre é, onde estão meus dados? Quem está cuidando dele? Ele vai ser vazado? E se for vazado? Então, essas questões trazem uma importância muito grande para nós da indústria, do lado do fabricante, de trazer algo. E não é somente ter um POP, ter uma estrutura no Brasil e dizer para o cliente, olha, essa estrutura vai ficar no Brasil e não vai sair do Brasil. Isso já não é mais suficiente. O cliente quer uma garantia a mais. E não somente isso. Quando a gente fala de SaaS, que é uma estrutura vamos pensar a analogia de um firewall na nuvem, a questão é o seguinte, não é somente... O cliente pede para a gente não somente ter um POP no Brasil, mas e se eu quiser usar a minha estrutura e os dados ficarem no meu data center e você continuar gerenciando isso via nuvem? Então, isso traz um desenho, uma complexidade diferente. Isso é o que nós estamos chamando de sovereign, que é a questão de soberania dos dados. E a Fortinet está trazendo isso muito forte. Ou seja, o cliente ele tem a possibilidade de continuar utilizando o benefício do SaaS, que é ter toda essa plataforma unificada na nuvem, mas o processamento do dado fica local. Local não no Brasil, local no cliente.
Então, se ele tem, por exemplo, um FortiGate, eu consigo habilitar que esse processamento de segurança fique no FortiGate dele e toda a parte de deploy, de monitoramento, visualização, continua na nuvem. Então, esse é a grande... Vamos falar que é o grande lançamento dessa questão do SaaS, que é o Sovereign SaaS, trazer a soberania dos dados e usar o próprio equipamento do cliente para fazer esse processamento e continuar usando o benefício do SaaS na nuvem. Essa questão da soberania dos dados, ainda mais um cenário político, geopolítico que nós estamos vivendo, né? Possíveis guerras, possíveis ataques, soberania de dados cada vez mais importante nesse cenário, né? E como você falou, Bonatti, essa questão dos dados, antigamente a gente ficava muito preocupado com dados estruturados. Hoje já não existe mais essa questão de dados estruturados. Tudo é dado, está tudo jogado, jogado no bom sentido, em plataformas, num ecossistema completo, e é onde a gente precisa realmente se resguardar, né? Trazer essa confiança para o cliente, dele ter o controle e a soberania desses dados, porque o cenário, os estudos, as pesquisas recentes mostram cada vez mais o fortalecimento de estruturas híbridas, né? E nessas estruturas híbridas, como que vai ser a soberania dos dados, né? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou deixar isso, o cliente tranquilo em cima das regulações, se for um cenário financeiro ou saúde, cenários regulados? Então, é um ponto super importante, né? Quando a gente fala de soberania de dados, esses dias eu conversei com algumas pessoas sobre isso. Tem pessoas que ficou de boca aberta porque achava que dados já era uma coisa já superada. Não, estamos vivendo um novo cenário, né? uma nova onda onde o dado realmente em jargão, né? O novo ouro, o novo petróleo. E a gente tem que ter esse cuidado da soberania dos dados. E é importante, assim, às vezes a gente fala muito disso, né? Mas os dados, eu já tenho meus dados na nuvem, eu já tenho essa soberania. Não, você tem dados, mas é a primeira vez que nós estamos falando de tráfego de rede, tráfego real sendo armazenado ou sendo trafegado na nuvem. Então isso não é o mesmo conceito de ter um dado, um arquivo dentro de uma nuvem, por exemplo. Você quer completar? Não, excelente. Mas que bom que vocês trouxeram isso de soberania, né, de dados e governança e tudo mais. E aproveitando até esse gancho, como para um gestor de TI poder adotar a IA generativa sem colocar em risco as operações comerciais da empresa? Essa é uma... Quer começar, Edgar? Pelo lado de governança e depois eu entro na parte então, de acho que assim, tranquilo. No lado da governança, o que a gente tem visto é muito a necessidade de tratar a inteligência artificial como uma pessoa. Por que eu falo sendo simples assim? Porque a gente precisa colocar a governança em cima da IA. Né? Antigamente a gente colocava um servidor debaixo da mesa e era o pior problema que a gente tinha. Hoje não. Hoje o pior problema são as IAs desgovernadas, sem uma governança. Então, o que a gente precisa tratar na IA é como que eu vou aplicar a governança em cima da inteligência artificial. Como é que eu vou usar não só governança, mas política, assessment, estruturas de segurança para IA. Então, é como se a gente replicasse tudo que a gente viveu até hoje com o IA na frente. Então, tem firewall de IA, tem web proxy de IA, temos que tratar a IA como um elemento importante, uma pessoa para aplicar governança e política. E matar o que vem sido criado no mundo do Shadow AI, né? Dessa questão de usar sem controle. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como bloquear isso. As pessoas precisam usar para ganhar produtividade, para ganhar inovação, para acelerar negócios, mas ela tem que ser governada. Isso é importante. Do lado de tecnologia, quando a gente fala de IA, mais uma vez, IA parece ser algo, uma coisa. Na verdade, elas são várias coisas. No contexto de um cliente, olhando, por exemplo, um CIO, um CTO, um CISO, olhando a sua organização, ele tem que preocupar com IA de 3 frentes, eu diria. Primeiro é a questão do uso da IA dentro da organização, seja ela uma IA autorizada ou não. Porque tem o conceito de Shadow IA, que é o fato dos funcionários estarem usando algo que não é aprovado pela empresa. E isso acontece, isso é fato. Isso aí a gente conversa todos os dias com CIO, CTO, CISO, essa é a grande dor de cabeça. Mas, veja bem, a primeira coisa é trazer visibilidade. Não adianta a gente falar em bloquear agora.
Isso é algo que não existe nesse momento. Por quê? Você vai criar um atrito com o negócio gigantesco. IA generativa, ela é utilizada por todas as áreas de negócio, por RH, por finanças, na área jurídica. Então vem a pessoa de segurança e fala, a partir de hoje eu vou bloquear um ChatGPT, um Gemini, etc. Já era. Não vai durar muito tempo. Mas aí a questão é, e como é que eu vou controlar? Então o primeiro pilar de IA é controlar o uso. E aí essa palavra controlar é importante. Quando a gente fala controlar, parece também aquela questão seguinte: vou permitir ChatGPT e vou negar Gemini. Não é isso. É você, numa plataforma, por exemplo, o ChatGPT, você permitir com que a pessoa utilize o prompt somente para a pergunta. Mas se ela quiser um código, não. Código não pode. Se ela quiser gerar uma imagem, não. Imagem a minha política de governança não permite. Com essa questão de onda de no-code ou low-code, acontece cada vez mais. As pessoas vão na IA generativa, que funciona muito bem, gera um código para resolver um problema pontual, mas aquele código nunca foi validado, a gente não sabe o que foi utilizado ali. Então, controle da IA para os funcionários para fins de governança é isso. É você entender, primeiro, ter visibilidade e entender o que ele está usando no prompt. É assim que a gente está falando. Então, a tecnologia Fortinet hoje tem investido muito isso. O FortiOS 8.0, ele chega nesse nível de profundidade, é saber exatamente qual é o prompt que aquele usuário está acessando. E não somente o prompt. Se ele está utilizando algo errado, por exemplo, contra a política, eu consigo dar um print na tela para que o RH, enfim, isso utilize até como prova para uma possível eventual punição, algo que infringe essa regra. Então, esse aqui é o primeiro ponto, que já é uma dor de cabeça gigantesca. Eu não sei se você escuta isso, Edgar, mas é um dos principais dores de cabeça que nós estamos vendo hoje. Muito, né? A gente escuta muito essa ausência de controle. E realmente o que você falou, não é entre qual ferramenta ou qual plataforma de IA, mas sim o que está sendo trafegado, né? O arquivo que está sendo levado lá para dentro, às vezes uma análise de dados que ele quer fazer de uma planilha da empresa. Né? Isso. Então, isso são controles que você tem que fazer. Você tem que ter uma maneira de controlar. Né? Nosso antigo DLP agora para DLP para IA. Exatamente. E aí tem um segundo pilar. Nós falamos só do primeiro, que, como eu já disse, já é um problema enorme. O segundo pilar é proteger a IA que é utilizada pela própria empresa. Porque nesse contexto tem muita IA sendo usada pelos próprios sistemas corporativos em que nós precisamos proteger essa IA a fim de proteger, por exemplo, contra envenenamento. Também é um ataque bastante comum você utilizar, por exemplo, as empresas usam hoje IA para responder para cliente final. Imagina você conversando com o cliente final e a IA foi treinada por um atacante para fazer um xingamento. Isso é completamente possível hoje. Então, esse cuidado é o segundo pilar, proteger a IA que você usa de forma corporativa. E tem o terceiro ponto, que é proteger uma LLM. Aqui nesse segundo ponto, nós ainda estamos falando de LLMs, talvez, usadas como SaaS, como modelo como serviço, LLMs já disponíveis no mercado. E aí tem o terceiro ponto, que nós estamos vendo grandes clientes agora utilizando a sua própria LLM. E não só a própria LLM, utilizando neoclouds, que são hoje novos data centers que utilizam-se de GPUs, onde o cliente pode fazer a contratação de GPU as a service. Isso também é uma evolução. Isso é evolução. Nós saímos do modelo, porque hoje nuvens públicas tradicionais não conseguem te entregar uma GPU as a service. Então nós estamos vendo data centers específicos de IA, que você vai alugar a GPU, o hardware, e usar para processar a sua própria LLM. E a questão é, agora eu tenho que proteger... pensa que essa GPU, eu preciso proteger a GPU do tráfego passante por ela. Então, esse primeiro e segundo ponto, a gente já endereça. O terceiro ponto agora, a gente fez uma ultra parceria com a NVIDIA, que a gente consegue colocar o FortiGate dentro da GPU. É justamente para proteger essa camada toda, desde a visibilidade e controle, passando pela proteção do SaaS, de utilizar a LLM, para chegar na proteção da própria GPU. Legal. Não, interessante, porque o que o Bonatti comentou, eu estava até lembrando aqui de uma pesquisa recente que eu vi, um dos principais, né? Quando a gente trata 4 maiores impactos ali de segurança dentro das IAs, uma delas é envenenamento, né? A outra é acesso não autorizado, e as outras duas são injeção, né? De prompt e de comando. Então, acaba muito nesse cenário que o Bonatti está comentando da Fortinet proteger nesse sentido, e o controle, né? Porque são injeções que a gente está fazendo no prompt ou de comando ou de código, igual
Bonatti comentou, o envenenamento e o acesso não autorizado. Isso é como se fosse o Pareto ali, o 80-20 para tratar nesse quesito. Vai aparecer muito mais. Muito mais. Essa pesquisa que eu vi tinha 7 pontos. Esses 4 tinha prioridade 10. Ô, louco. Prioridade máxima. Máximo. Bonatti, você comentou de uma unificação na plataforma operacional de vocês da Fortinet. E através dessa unificação, como isso ajuda a diminuir o custo operacional enquanto combate o uso da IA em ataques? Esse é um bom ponto. Quando a gente fala, desde sempre, a Fortinet ela nasceu com esse viés de não ser um vendedor de produto. Nós não somos um fabricante de um produto de segurança. Nós somos um parceiro estratégico de cibersegurança. Isso é muito diferente. Tem empresas de cyber que têm um produto legal, mas que só tem aquele produto. Então, qual é o problema disso? Essa empresa precisa gerar a necessidade no cliente para que ela possa vender, mesmo que o cliente não precise daquele produto naquele momento. Isso é muito comum. Isso acontece muito às hypes. Olha, agora estamos no mercado de... Por exemplo, vamos falar de SaaS. A sensação que me dá é que parece que se o cliente não tiver SaaS, ele está fora, está excluído da comunidade. Isso não é verdade. Porque a gente sabe que todo cliente tem seu nível de maturidade. Tem coisas que são prioridades. Às vezes ele precisa olhar algo muito mais básico no primeiro momento do que ir pensar numa solução de SaaS. Mas quando nós temos players que só olham SaaS, ele precisa dizer para você que você precisa de SaaS. Porque senão ele não sobrevive, é uma questão lógica. E nesse contexto é o que a gente sempre fez. A gente não é uma empresa de produto. Apesar do FortiGate ser um produto que é bastante conhecido, nós temos outros mais 60 produtos no portfólio justamente para atender o cliente no nível de maturidade em que ele está e no momento em que ele está. Isso, aonde eu quero chegar? Isso resolve 2 problemas. O primeiro problema é a questão de automação de resposta a incidentes. Se você tem 30, 40 soluções de segurança diferentes, como que você vai fazer uma automação, ter uma visibilidade única e fazer uma resposta de incidentes de forma eficaz? É praticamente impossível. Tem também a questão de custo. Você gerenciar 40 ferramentas de segurança, uma licencia por usuário, a outra por banda, a outra por throughput, enfim, por instância. Você vai ter um problema nessa gestão de custo. E agora tem um terceiro problema. Vamos voltar em IA, porque eu falei que a gente só fala em IA. Todo fabricante agora, de fato, está entregando IA. Não tem como não entregar algo de IA. Agora pensa o seguinte, pensa essas 30 soluções dentro da sua infraestrutura, cada uma falando IA, mas em silos. De que isso vai adiantar? Eu ter 30 IAs, 30 agentes, em que um não conversa com o outro. Você vai chegar ao ponto, eu escutei isso de um cliente, eu achei muito interessante, ele falou, Bonatti, eu tenho 30 IAs aqui na minha rede e eu vou ter que criar uma IA para falar com as IAs. Aí é integradora. Mas é justamente esse cenário, porque agora não adianta o player, o fabricante X virar, eu tenho uma IA na minha solução, mas essa IA vai falar com a outra IA da outra solução. Então, quando a gente fala nesse contexto de integração, nesse contexto de arquitetura, de entregar a cibersegurança num formato único, isso não quer dizer que é algo totalmente novo. Isso já é feito na área de tecnologia como um todo. Você não vê as empresas, ou pelo menos não é comum, uma empresa ter 5 CRMs. Ou você não vê uma empresa ter 8 RPs. Mas por quê? Imagina ela quebrar o CRM dela em 5. Vai ficar parte dos clientes num, parte no outro. Como é que você vai consolidar isso tudo? Então, consolidação na área de tecnologia não é novidade. Na área de cyber, ainda causa um certo desconforto, eu diria. Mas que é possível de se controlar essa questão. Então, aqui nós não estamos falando também para se ter um vendedor único, e a gente sabe que isso não existe. Aqui eu estou falando de verdade. Até porque as governanças hoje das empresas nem permitem que tenha um único vendedor. Mas se você conseguir gerenciar uma plataforma com 1, 2, 3 vendors, você vai ter um benefício não somente de custo, mas um benefício de administração, de operação, de resposta a incidentes e principalmente agora no uso da IA. Eu tenho acompanhado isso dentro dos clientes, viu, Bonatti? Não só uma demanda das estruturas de tecnologia e cibersegurança, porque é bom, né, você reduzir para poder facilitar seu time, o treinamento, preparação de equipe. Você tem uma série de coisas que se reduz quando você reduz a quantidade de plataformas que tem controle.
Mas eu vi isso agora nas áreas de compra. Né? As áreas de compra elas estão se estruturando para cada vez mais diminuir a quantidade de fabricantes ou de fornecedores para aquilo. Então, não vão ser dependentes só de uma, é impossível, né? Mas estão buscando concentrar e consolidar. Esse mercado de consolidação, como você diz, não é novo, mas é uma necessidade que agora extrapolou as camadas de TI e de cyber, está dentro da governança corporativa, a área de compras, outras áreas estão olhando para isso, para a facilidade que você tem. Porque antigamente era difícil você falar de gestão de fornecedores no nível realmente de ISO, né? Agora não, agora as empresas estão cada vez mais preocupadas numa gestão de fornecedor efetiva. E até para a área de compra gerenciar 100 é difícil comparado a gerenciar 10, 15, 20. Então isso é uma questão que não só dentro da TI e cyber, mas é uma questão de governança corporativa. E quando eu falo nessa questão de mitigar esses desconfortos, cyber também sempre foi muito nichado. Você tem um problema, você tem um produto. Você tem um problema, você tem um produto. Se a gente for lembrar lá, você tem um vírus, tem antivírus. Malware, anti-malware. Você tem um spam, anti-spam. Então, para toda e qualquer solução, você tem qualquer problema, você tem uma solução. Mas o que acontece? Tem grandes empresas, ou melhor, grandes produtos com empresas específicas que vêm solucionar aquele problema, mas que não tem corpo. Ele abre uma operação no Brasil com 2 pessoas. Mais uma vez, tem um produto fantástico, mas uma operação com 2 pessoas. Sai uma, você já perdeu 50%. E a questão é, como é que eu vou investir o dinheiro numa arquitetura, numa plataforma? Isso é governança. Sim. Isso quando você avalia o player, o fornecedor, como aqui a gente fala Converse e Fortinet, a primeira dica que eu dou, de fato, se você está buscando algo com uma plataforma, qual é a robustez desses 2 players? Isso também não é novidade. Sim. A área de cyber, a gente precisa olhar isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso da Fortinet, que nós estamos contratando muita gente, é de fato para ter essa robustez, para mostrar que não só em produto, mas nós também estamos preparados como empresa para ser o braço direito de cyber dos clientes. Isso aí. Governança corporativa pura, né, Bonatti? Exato. Acho que quando você avalia o fabricante e a integradora, é muito isso. Vai olhar condição de saúde financeira, se aquela empresa suporta passar por uma dor junto com você, se ela tem condição de suprir outras vertentes, se ela tem esse nível de parceria dentro dos fabricantes. Acho que a governança corporativa não só é uma questão de reduzir e facilitar, mas uma questão de, cara, os caras que hoje me atendem, as empresas que me atendem, elas são saudáveis? É isso. Né? Esse que é o ponto. Sem dúvida. Perfeito. E até trazendo mais gente, então, para essa conversa e aproveitando, a gente já sabe que os atacantes estão cada vez mais usando IA para cometer crimes. Como a IA agêntica permite que um SOC responda em segundos o que levava antes dias? Também, mais uma vez, a gente falando sobre essa questão de IA, quando a gente olha do lado do atacante, eles de fato estão utilizando agentes de IA de forma autônoma e muito eficiente. Então hoje você consegue coordenar um ataque. A gente tem uma área de pesquisa muito grande, né? Cyber não é produto hardware. Às vezes a gente pensa que é aquela caixinha, mas tem um trabalho aí de pesquisa muito grande para a gente entender o comportamento do mercado. Então, de fato, o cybercrime hoje tem usado agentes de IA de uma forma extremamente eficiente. Ele consegue, com um chat, startar, uma IA chama outra, que chama outra, por exemplo. É interessante, a gente viu esse comportamento. Para você iniciar um ataque, primeira fase de um ataque é a parte de reconhecimento. Então, você tem uma IA que faz a parte de reconhecimento. Assim que ela termina, ela starta um novo agente de IA para fazer a parte de tentativa de acesso de vulnerabilidade naquele reconhecimento que foi feito. Assim que ele descobre uma vulnerabilidade, ele starta uma nova IA, um novo agente que vai fazer algo muito específico. E isso não é ficção científica. Isso funciona na prática e o cybercrime tem usado isso de uma forma muito interessante. Do lado da proteção, a gente também precisa tornar isso efetivo. Ou seja, aqui de fato é ter uma IA que consiga responder ao incidente de forma efetiva, rápida e principalmente de forma eficiente. Eu costumo dizer que hoje a gente vive a fadiga de alertas, né? Os SOCs hoje, eles não têm problema de tecnologia, eles têm problema de pessoas. Porque o que acontece? Você vai crescendo pessoas e aquele SOC vai recebendo... A gente fez um estudo recentemente, no ano passado, final do ano passado, a gente viu que em média, uma empresa recebe em média 10 mil alertas dia de segurança.
Desses 10 mil alertas, 90% ele é falso positivo. E quem recebe esses alertas? O analista. Seja ele do SOC ou o analista do próprio cliente. E por onde? Por WhatsApp, Telegram, SMS, alguma ferramenta que no Teams. E imagina você, analista, recebendo 10 mil alertas no dia e 90% é falso positivo. O primeiro você olha, o segundo você olha, o terceiro você olha. Chegou no 100º, você fala, cara, isso aqui também é falso positivo. É aí. É um que falha, compromete toda a sua infraestrutura. Então, quando a gente fala de usar IA agêntica, de fato usar agentes de IA, é para tornar a vida do analista mais fácil. E se a gente colocar a IA, que ela é boa para fazer, análise massiva de dados, para fazer essa triagem antes? Então, é nesse aspecto que a gente precisa usar, e aí voltando naquele primeiro ponto, como é que eu posso usar a IA na prática? Na prática mesmo, que vai me trazer um retorno financeiro, um retorno operacional grande. Na triagem de logs, na triagem de alertas. É insano um analista tratar a quantidade de alertas que ele recebe hoje. Se não tiver uma ferramenta por trás, fazendo essa triagem, mostrando para ele algo já, olha, isso aqui você precisa olhar, porque isso aqui está muito suspeito. A gente vai chegar ao ponto que as empresas já não têm orçamento para contratação infinita, mas as ferramentas só aumenta log. Então, se a gente não utilizar essa forma de agente AI para fazer resposta a incidentes, eu falo que a gente vai ter um problema não mais de tecnologia, mas um problema psiquiátrico. Isso é fato. Né? Verdade. E como é que é aquele termo que a IA alucina, né? A IA não erra, né? Ela alucina. Ela alucina. E a gente alucina junto com ela. Os humanos estão alucinando também. Né? Então, com 10 mil alertas fica meio difícil. Qualquer um alucina. Qualquer um alucina. E assim, aproveitar, trazendo um pouco de OT aqui, e como garantir que a modernização da fábrica e a conexão de robôs à rede não crie vulnerabilidades para ataques que paralisem toda a operação? Quer falar um pouquinho, Edgar, do negócio? Aí depois eu entro um pouquinho em técnico. Eu falo que eu já tenho 17, 18 anos que eu estou nessa área de cyber. Eu estou reaprendendo cyber quando a gente fala no mundo de OT, de indústria. Então, eu acredito assim que o mundo de OT, né, assim, tem cada vez mais se tornado prioridade, ou então assim, quando a gente olha para a IA nesse momento e olha para a OT, né, a gente vê que se a gente não tomar os devidos cuidados, né, nós vamos enxergar agora um momento onde a automação, as IAs, elas são parte presente nesse movimento de OT. Né? Então, o que eu falo é assim, e aí o Bonatti vai entrar muito nesse quesito de cyber ali, eu vejo muito, essa é uma indústria que não evoluiu tanto no que eu tenho acompanhado, olhando para a tecnologia, ela deixou um leque, né? um espaço de tempo muito grande. Porém, agora todo mundo virou os olhos para a OT e agora quer resolver problemas de anos em pouco tempo. Então, o que eu tenho olhado quando a experiência de cliente todo mundo voltou os olhos para a OT. A OT vem num cenário junto com o IA, onde a gente consegue ver uma necessidade muito grande de automatizar esses processos, automatizar essa produção, essa tecnologia junto com a IA, mas é mais visível, né? Mais fácil de ver essa atuação. Mas não tanto, hoje na parte de cyber, não tanto valorizado, vamos falar assim, não tão valorizado. Esse ponto é interessante, porque quando a gente fala que todo mundo agora está olhando o OT, é fato, né? E todo mundo fala agora que suporta o OT. E eu me pergunto, o que é suportar o OT, né? Que isso é uma coisa bem complexa. Às vezes a gente fala suportar a OT é o quê? Você tem um hardware que tem capacidade de operar em altas temperaturas? Ou é um hardware que não tem a ventoinha e não vai sofrer com poeiras e você pode instalar ele dentro de uma fábrica? Isso é suportar o OT, mas é um dos pontos. Segunda você suporta os protocolos, que aqui a gente está falando de protocolos específicos de OT, SCADA e etc. Também isso é suportar o OT. Terceiro ponto, segurança para OT não é igual a segurança para IT. Uhum. Tem uma frasezinha que ela é matadora e eu aprendi isso de um gerente de fábrica. Porque quando a gente vai falar
de OT, segurança e OT, nós não falamos só com o pessoal de segurança. Normalmente é o gerente da planta participa da reunião e ele fala uma coisa que me marcou bastante. Ele fala, olha, se esse equipamento parar 1 minuto, eu posso causar danos a vidas na fábrica, na planta. E isso é verdade. Só essa frase já remete que segurança de IT e OT ela é completamente diferente. IT, você tem uma máquina vulnerável. O que você faz? Isola a máquina. Simples. Você tira ela da rede, tira ela da infraestrutura. Você vai ter um problema com aquela máquina. E eu pergunto, você pode, eventualmente, num problema de vulnerabilidade que você ainda nem sabe de fato se é um falso positivo ou não, isolar uma PLC? Isolar uma esteira? Isolar uma caldeira? Não pode. Então, segurança para OT, primeira coisa, ela não pode ser invasiva. Ela não pode, num primeiro momento, considerar algo que vai parar o ambiente em algo que você viu um alerta. Então, você tem que ter soluções também de segurança que vão funcionar de forma efetiva, mas não intrusiva. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente olha, e aqui eu falando sobre um patamar de tecnologia da Fortinet, quando a gente olha o OT, a gente tem hardware específico para OT, a gente suporta os protocolos de OT e a gente tem técnicas e soluções de análise de segurança não intrusivas para o ambiente de OT. Então você tem esse conjunto todo que é muito interessante. E aí tem um ponto também de OT que eu gosto de falar bastante. Quando a gente fala de OT, não dá para não falar de IoT. Porque OT, basicamente, ele depende muito de IoTs. Mas IoTs também é utilizado em diferentes indústrias e não somente na parte de OT. Mas uma coisa que é interessante, o IoT hoje, presente em inúmeras verticais, você não consegue instalar uma proteção no IoT. Nesse quesito, o que eu quero dizer com isso? Você tem uma... Teve um cliente da área de saúde que me falou que finalzinho do ano passado compraram uma máquina de tomografia. Tomografia ou ressonância magnética, alguma coisa nesse sentido. Pagou algumas centenas de milhões de reais nessa máquina e a máquina chega com o Windows 7. O computador que faz a gestão daquela máquina com o Windows 7. Então já tem um problema. Segundo problema, você não pode instalar nada nesse Windows. Você não pode instalar um EDR, um EPP, um XDR, nada. Absolutamente nada. A questão é como é que você vai proteger essa máquina. E aqui eu estou falando de uma máquina de IoT, mas eu posso estar falando de uma PLC no ambiente de OT. Como é que você vai proteger esse dispositivo? Só tem uma forma, a infraestrutura. Quem protege esse dispositivo não é ele mesmo, é a rede. Porque esse dispositivo vai estar conectado em alguma coisa, seja no Wi-Fi, seja num switch. Então é o switch, o AP, que tem que fazer esse papel de proteção desse IoT. Então veja bem, o quanto é diferente. Aqui uma solução de EDR, ela não é efetiva para o ambiente de IoT ou para o ambiente de OT somente. Então é por isso que a gente precisa olhar o OT nesse ecossistema. Eu preciso entender as dores e as necessidades dessa vertical para propor uma solução. Mas eu volto no assunto. Não é um produto. É um contexto de segurança que a gente aborda quando fala de OT. Legal. Ou seja, a rede, né, toda a infraestrutura tem que estar preparada para um ataque vir por aí. Aí você sai do contexto de vou comprar um switch para ter porta de conectividade ou comprar um AP para ter mais possibilidade de acesso, para um switch, um AP que tem a capacidade de agregar segurança para aquele IoT, para aquela infraestrutura. Muda o conceito. Nós entramos nesse mundo de AP e switch não para prover uma conectividade apenas, mas para trazer segurança para dentro desse mundo que só protege com infraestrutura. Perfeito, perfeito. E Bonatti, para finalizar, quais tendências de segurança você traz aqui hoje para o ano de 2026? Olha, a gente já falou bastante de IA, eu acho que aqui é um tema bem interessante, já falamos muito dessa questão. Então, IA é uma tendência, a proteção de IA é algo forte agora. Tornar a IA efetiva na segurança, como eu disse, essa questão de fadiga de alertas, tornar os analistas mais eficientes, essa questão também, usar a IA para isso. Terceiro ponto também, que é uma tendência muito forte, que eu acabei de falar, é tornar a infraestrutura parte da segurança. Isso aqui é um desafio. Por quê? Porque aqui nós não estamos falando somente de produto. O que é mais comum acontecer nas empresas hoje, você ter áreas distintas. Áreas de rede, infraestrutura e área de segurança. E o mais interessante, essas áreas não conversam. Então, qual é o problema? Você está na vertical de saúde ou numa vertical de indústria, se essas áreas não conversarem,
nós vamos ter um problema. Porque se eu só protejo um IoT com a infraestrutura, se esse cara de redes e infraestrutura comprar infraestrutura como uma porta de acesso, esse cara de segurança não vai conseguir proteger esse ambiente. Então essa unificação, não unificação de áreas, mas tornar essas duas áreas coerentes, próximas uma da outra, fazendo coisas de fato, ambos pensando na segurança, também é uma tendência extremamente forte. E por último, não dá para não falar também, a gente falou de cloud, de evolução, falar de computação quântica. Isso aí me remete à época quando eu trabalhava com redes, a gente há 10 anos atrás, mais 15 anos atrás, a gente falava de necessidade de PV6. Todo mundo falava, não, você não vai precisar. PV6, não, isso não vai acontecer. E a computação quântica é mais ou menos parecido com isso. É algo que as pesquisas, os estudos nos mostram que a gente vai ter computadores quânticos utilizáveis nos negócios em média daqui a 3 a 5 anos. Então isso é próximo. E qual é o problema da computação quântica? Ela não vai substituir um iPad, um seu computador pessoal, seu notebook. Isso não é a função. Mas ela, para fins de otimização de negócio, é impressionante. Você já vê dentro de grandes instituições financeiras áreas específicas estudando o poder da computação quântica para melhorar o negócio. Então você vê a instituição financeira processando mais dados mais rápido. Mas quando a gente fala de processar mais rápido, a gente remete a uma questão. Esse computador quântico que vai ser utilizado para o negócio, ele também vai ser utilizado para um ataque. Sim. E nessa questão, a gente consegue, numa computação quântica, quebrar os protocolos de criptografia utilizados hoje, questões de minutos. Então você tem um risco enorme. É um risco futuro. Mas se a gente não parar para pensar hoje, você não muda um protocolo de criptografia da noite para o dia. Não tem como. Você tem todo o seu ambiente ali já criptografado em banco de dados, com o seu CRM, o CRP, já fazendo essa criptografia. Você não vai virar e falar assim, amanhã eu vou usar um algoritmo pós-quântico. Então isso precisa ser estudado, as empresas precisam parar, entender o seu ambiente. É muito parecido com a LGPD também, quando entrou. Aonde eu uso criptografia? Sim. Então você precisa fazer esse levantamento, se estruturar. A parte boa é que, por exemplo, a Fortinet ela já disponibiliza criptografia pós-quântica em praticamente todas as nossas soluções. Então é só habilitar. Mas esse habilitar, como eu disse, não é simples, mas precisa ser considerado para uso a médio prazo. Show. E aí traz essa camada a mais de segurança, certo? Sem dúvida. A gente está protegendo o ambiente para um eventual problema de segurança no futuro. Sim. Certo. Mas se a gente não parar para pensar hoje, o amanhã vai se tornar... A brasileira é meio complexa. Quando a gente fala de fazer algo a médio e longo prazo, o brasileiro não tem muito essa cultura, mas isso é uma questão bem importante. Sim. Não tenho nem o que acrescentar no que o Bonatti diz de tendência. Acredito, para mim é essa tendência. E talvez se eu fosse colocar uma pitada a mais aqui, seria a questão dos movimentos de fábrica de IA, né? Movimentos de trazer isso muito para dentro de um conceito dentro de casa, né? um modelo híbrido. Então, assim, toda a preocupação com a cloud, toda a preocupação com a IA, toda a preocupação com computação quântica, eu colocaria uma atenção mais nas fábricas de IA que estão sendo criadas dentro das corporações, né? O conceito de Private Cloud AI, né? Esse conceito. Então, acho que é um ponto também que é uma tendência a gente olhar. Perfeito. Vocês querem acrescentar mais algum comentário, alguma tendência? Esse foi o nosso comentário pós-quântico. É isso? Eu acho que já falamos pelo menos de bastante coisa. Né? Podem surgir, segurança é isso. A gente fala hoje, amanhã surge algo novo. Mas a gente se reinventa. Né? É isso. Perfeito, gente. Então, obrigado por estar aqui. Bonatti, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. E esse foi mais um Bluecast, podcast da Conversis IT Solutions.